Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ativação profética com Miqueias Castrezzi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade. Shalom para quem está chegando aqui, aonde você estiver, que o céu, que o Abacadosh te abençoe, que o santo e sagrado Deus de Israel seja sobre você. E você já viu aqui hoje comigo quem está, a pastora Beatriz. Shalom. Nós vamos falar, pode cumprimentar, hein? Shalom para vocês que estão nos assistindo ao vivo, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Amém, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, estamos nos preparando para falar sobre Parashá 40 essa semana. Carregamos a energia, Parashá 40 não. 40. Olha, errei a Parashá, peraí, a imagem foi errada, pera um pouco, vamos corrigir, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá, deixa eu ver, é Parashá 40 não, gente, é Parashá, subiu a imagem errada de novo. Peraí, vamos arrumar aqui. Parashá 41. Vamos ver. Agora tá certo. Então vamos começar de novo. Tá aí, ó. Agora você tá vendo a imagem certa. Parashá 41. 40 foi semana passada. Parashá 41, Pinhas, Finéias, tá? A pastora vai ministrar junto comigo esta Parashá. E nós vamos nos conectando a esta dimensão da Ruach HaKodesh, a dimensão do Espírito de Deus. E antes da gente ir, né, para Parashá, quero colocar um vídeo rapidamente aqui para você, como você já viu que subiu aqui. Deixa eu colocar esse vídeo para você. Shalom, shalom! Seja bem-vindo à Escola Hineni, a plataforma de ensino do Ministério Beit Ahavá. Somos uma escola apostólica e profética.
desenvolvendo a consciência do reino de Deus no plano terra, preparando ministérios, ativando profetas dimensionais e filhos apostólicos. Hineni é a verbalização do eis-me aqui, dos filhos que estão prontos e preparados para seguirem no propósito eterno, descobrindo o desenho original das suas almas e caminhando para a realização do chamado do Pai. Todo dia estamos preparando a terra para o reino do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Acesse a plataforma online de ensino e faça nossos cursos e seja também membro do canal do YouTube para ter acesso aos vídeos das aulas exclusivas. Hineni. E sejam conosco. Vamos juntos estabelecendo a espiritualidade da Torá, Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. É isso aí, seja Beit Ahavá, seja luz espiritual, e nós estamos nos conectando essa semana, então, a esta Parashá de número 41, Pinhas, e vamos de ativação profética para esta semana. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Vamos lá, então? Parashá de número 41. Deixa eu arrumar todas as coisas aqui para você frequencializar junto comigo, junto conosco. Tá aqui na tela. Parashá de número... Olha, aqui também subiu errado, ó. Subi a Parashá errada, gente. Olha só. Energia da pastora Beatriz. Peraí, deixa eu arrumar. Eu subi as imagens erradas. É Parashá 41. Vai entrar aqui agora. Parashá 41. Tá na tela. Olha aí. Parashá 41. Pinhas. E vai entrar também agora aqui as referências dessa Parashá. Vamos lá. E tá na tela todas as referências dessa Parashá semanal. Tudo certo, tudo em ordem agora, olha só. Então vamos lá. Eu quero falar para você sobre um início dessa mensagem, sobre a aliança de paz das gerações. A proposta de que Deus chama Pinhas para essa realidade não é outra coisa senão estabelecer um princípio, um padrão, estabelecer uma conexão espiritual de aliança com o mundo físico e o mundo espiritual. Quando isso se estabelece, quando isso se faz real entre todas as coisas, se estabelece uma ordem e uma correção para que toda a terra pudesse ser acendida espiritualmente. O grito que Pinhas está fazendo e falando no mundo espiritual é para que todas as almas se reencontrem novamente. Todas as almas de uma família de almas se reencontrem novamente, estabelecidas no seu padrão de vida espiritual. Quando esse padrão de vida espiritual se reestabelece, se reorganiza, se estabelece novamente uma frequência de alinhamento, todas as coisas, deixa eu cuidar desse fundo aqui, todas as coisas espirituais voltam a se operar de forma produtiva. Sobretudo, o que se deve guardar e estabelecer nessa Parashá é uma aliança de paz, uma aliança de shalom por todas as gerações. E eu quero, como eu tenho feito nas últimas Parashot, eu quero colocar 3 conceitos aqui para você compreender e estabelecer um maior entendimento para esta mensagem. O primeiro conceito é: o que é uma aliança? Qual é a aliança que Pinhas está estabelecendo nesta Parashá? A
A aliança que Pinhas está estabelecendo nessa paraxá é a aliança entre o Criador e a criatura, que precisam estar, observe isso, que precisam estar em alinhamento de energias para se tornarem um com o todo. Pinhas não está atuando pensando somente nele, mas Pinhas está atuando pensando em reunificar toda uma família de almas. Ele está pensando em reunificar todo Israel. A palavra de Deus diz que nós precisamos caminhar rumo à estatura do varão perfeito. E a estatura do varão perfeito não é outra coisa senão a gente espelhar a pessoa de Yeshua HaMashiach. Mas eu quero ampliar o seu entendimento agora. Ampliar o seu entendimento numa coisa. Espelhar a pessoa de Yeshua HaMashiach é estar buscando que eu e você nos encontremos na 7ª dimensão. Onde é a 7ª dimensão? É aonde nós deixamos de ser seres separados. E agora a nossa mente começa a pensar como um ser único, como um todo. Era isso e é isso que Pinhas está falando aqui energeticamente. É por isso que ele estava e recebeu uma aliança de Shalom sobre a estrutura geracional dele. E essa aliança de Shalom se traduz em uma aliança interminável, segundo conceito para este dia. Uma aliança interminável elevou todas as gerações de Pinhas. Por causa de uma ação e de ele agir e elevar o grau de vida dele, ele elevou toda a sua geração. Uma conexão feita com um modus operandi em consciência elevada altera toda a conexão de uma geração. Altera toda a conexão de um comportamento geracional. E terceiro conceito, ele era um líder tribal. E eu quero dar esse conceito para você. Os líderes tribais são as cabeças de cada grau estabelecido na sua existência. Hoje você vive um grau. Hoje você vive uma realidade. E você como cabeça, Pinhas como cabeça, agindo de forma consciencial, leva para si a responsabilidade de elevar-se espiritualmente. Quando isso ocorre, quando acontece essa elevação, um líder tribal tem o poder de levantar a luz de Keter sobre toda a sua geração. Um líder tribal, um líder em consciência, que para os outros o modus operandi pode ser confuso, mas um líder tribal tem o poder de conectar luz sobre toda a geração, não pensando só nele, mas pensando no todo. Esta é a proposta e a palavra inicial para o dia de hoje. Você precisa conectar luz para ser um com o todo, e não ser um apenas para você. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Aleluia. Olha aí, Paraxá 41. Paraxá 41. Pinhas, você recebeu
uma palavra inicial e agora nós vamos seguir aqui com a pastora Beatriz ministrando essa paraxá. Segue com ela a partir de agora, então. Shalom novamente para vocês que estão em casa. Eu quero permanecer nessa base que o apóstolo nos deu sobre aliança de Shalom. E Pinhas, ou Pinhas, o que moveu ele, como o apóstolo disse, não foi um sentimento egoísta, não foi um sentimento individual, mas foi um sentimento de doação, um sentimento de amor, um sentimento de ahavá. O que moveu Pinhas, por muitas vezes a gente pode ler a atitude dele, né, para contextualizar. Pinhas matou Zinri e Cosbi com uma lança que atravessou os dois, porque os dois estavam num ato de imoralidade diante do povo de Israel. E muitas vezes nós podemos ler essa passagem e associar como uma ira da parte de Pinhas, como uma forma de violência da parte de Pinhas. Mas o que moveu Pinhas não foi essa ira humana, essa atitude com a ira. O que moveu Pinhas primariamente foi o amor, o zelo, a proteção pela Torá. Pinhas, a Torá vai nos dizer que ele era neto de Aharon. Aharon, sacerdote, irmão de Moshe. Então, Pinhas, ele carregava dentro de si, ele carregava em sua alma, ele carregava em seu código genético esse zelo pela Torá. A história também vai dizer que a mãe de Pinhas, ela era descendente de Yosef. Então, ele carregava, mais uma vez, da parte da mãe, no seu código genético, na sua alma, esse amor pela pureza, esse amor pela santidade. Então, quero que você veja Pinhas, como o apóstolo começou ministrando, não somente como esse soldado guerreiro, não que ele não seja, mas não somente como um soldado guerreiro, não somente como um homem que se irou com o pecado, mas como um homem zeloso que agiu por amor. Pinhas, como eu disse, ele era neto de Aharon, um sacerdote, um homem manso, um homem sábio. Então, Pinhas, ele tinha esses exemplos, ele tinha essa visão, ele carregava esses ensinamentos dentro de si. Ele não era um homem que agiu somente por uma raiva interna, somente por um colerismo, né? Um ato colérico. Não, ele era um homem que tinha um amor puro, um amor de proteção. E é isso que nós devemos aplicar na nossa vida, para nós sermos luz na vida do outro, para nós unificarmos a vida do outro, para nós trazermos o outro para dentro dessa aliança de Shalom. Nós precisamos ser como Pinhas, nós precisamos zelar pela Torá, zelar pela palavra, zelar por aquilo que nós aprendemos, zelar por aquilo que é luz para nós. Como podemos querer ser luz para o outro se a gente não guarda o nosso coração, se nós não guardamos essa luz dentro de nós? O que fez Pinhas tomar essa atitude não foi um ato impulsivo, mas foi um amor construído durante toda a sua vida. Quando esse homem vê, ele não estava vendo somente um ato impuro. A gente pensa muito ali naquele ato de impureza sexual diante do povo. Não, ele não vê somente aquilo. Ele vê o povo escolhido. Ele vê aquilo que ele aprendeu, que Israel era o povo escolhido do Eterno. Que o Israel era o povo que Adonai amava. Ele vê aquele povo vendendo o seu coração. Ele vê aquele povo sendo corrompido.
Ele vê aquele povo se esquecendo da Torá. É isso que dói nele. É isso que faz ele sentir essa dor, que ele pega aquela lança e ele não pensa naquilo que é politicamente correto, ele não pensa no que os outros vão falar dele, ele não pensa naquilo que os outros vão achar dele. Ele vê todo aquele amor que ele construiu pela Torá e pelo povo escolhido. Porque o avô dele, ele era filho de sacerdote. Ele veio de uma família que se doava por aquele povo. Ele vem de uma família que servia aquele povo. Quando ele vê aqueles homens, aquelas mulheres entregando o seu coração, entregando a sua alma, entregando aquilo que é precioso, aquilo dói nele. Aquilo faz ele sentir a dor que Adonai estava sentindo. E uma praga havia sido lançada sobre o povo por causa não somente da imoralidade, mas por causa que o coração daquele povo estava se dobrando a outros deuses. Não era somente o ato sexual impuro, não é. É o coração, é a alma daquele povo estava se dobrando diante de outros deuses. E Pinhas, naquele momento, ele sente a dor que o Senhor estava sentindo. Então, ele vê o seu povo sendo corrompido, entregando o seu coração e recebendo uma praga por causa da desobediência. Aquilo dói nele. Aquilo faz ele, tudo aquilo que tinha sido construído dentro dele, todo o amor que ele sentia, começa a se transformar numa dor. E aí, naquele momento, o zelo que ele tem, como nós vamos ler aqui o versículo 10 do capítulo 25, já abre a sua Bíblia. Mas quando ele vê aquilo, o zelo que ele sentia toma conta do coração dele. E aí ele toma aquela atitude. Sem perguntar para Moshe, que ele não foi consultar Moshe sobre isso. Sem perguntar aos sacerdotes, ele não foi consultar os sacerdotes. Porque o zelo falou mais alto. O amor falou mais alto. Tem horas que o nosso coração precisa ser tomado do Ahavá, para que a nossa nefesh não tome conta de nós. Para que nossos sentimentos caídos não tome conta de nós. Há momentos em que os pensamentos ruins, em que o sentimento de ódio, de vingança, eles podem vir na nossa mente. Mas é nesse momento que o Ahavá precisa sobressair a tudo de ruim que possa brotar na nossa alma. Como o apóstolo disse, Pinhas, ele veio para unificar o povo. Ele veio para unificar as almas. E o que mais unifica as almas do que o Ahavá? Pinhas, então, não agiu por conta própria, não agiu por uma causa própria, mas pelo Ahavá, pelo zelo. O zelo pela Torá, ele sempre vai frutificar algo para o outro, não somente para nós. O zelo pela Torá sempre vai servir o outro, não somente a nós. Tanto que, quando ele tem essa atitude, o Senhor cessa a praga. E diz, foi pela atitude de Pinhas, foi pelo zelo de Pinhas que a praga foi cessada. Então, não foi só ele que foi poupado, foi todo o povo. Quer diferenciar um homem, uma mulher que tem zelo pela Torá? Ele vai frutificar não só na vida dele, mas na vida do outro. O óleo que ele carrega não vai ser só para as feridas dele, mas será pelas feridas do outro. A unção que ele carrega não vai alcançar só a vida dele, não vai mudar só a vida dele, mas vai mudar a vida do outro. É isso que diferencia um homem e uma mulher que tem zelo pela Torá. Não é o que ele faz para ele, não é o que ele tem, não são as riquezas que ele acumula, não são os cargos que ele tem, os títulos, as posses, não. Mas é o que ele frutifica na vida do outro. Tudo aquilo que um homem e uma mulher
de Deus, que tem zelo pela Torá, recebe, é para que aquilo recaia sobre ele e flua para o outro. E esse era Pinhas. Era um homem que carregava esse zelo, que carregava essa missão. Tanto que depois ele vai receber a unção de ser Kohen, de ser sacerdote. Não só ele, mas como todos os descendentes da família dele. Adonai daria uma unção dessa, Adonai daria um serviço desse para um homem que pensa em si próprio, um homem que só queria poupá-lo. Não, Adonai viu o coração de Pinhas, viu que ele era um homem que não segurava aquilo para si, mas era um homem que se doava. Ele fez isso pensando num povo que estava morrendo pela praga, por uma geração que estava crescendo, vendo aquilo, porque fala que os homens chegavam com sua família e via toda aquela imoralidade. Ele estava pensando na próxima geração que viria, que estava crescendo, vendo aquilo e pensando, não, esse não é aquilo que Adonai ensinou para o povo, aquilo que Adonai deu para esse povo. Quero ler com você o versículo 10, é o primeiro versículo da Parashá 41, 25:10. Adonai disse a Moshe: Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Aharon, o Kohen, desviou minha ira sobre o povo de Israel. Não está dizendo desviou minha ira sobre ele, não. O que Pinhas fez desviou a minha ira sobre o povo de Israel. Por ser tão zeloso quanto eu sou. Gente, tem coisa mais linda que você pode ouvir da boca de Deus? Que você é tão zeloso quanto ele é. Ele fez aquilo por amor, por zelo. Não foi por ódio, não foi movido por uma vingança humana, não. Foi por ahavá. Foi por um amor puro, um amor que constrange. Um amor que ultrapassa toda... como eu posso dizer? Toda a cultura humana, tudo aquilo que é correto diante dos olhos dos homens. É um amor que ultrapassa. Para que eu não os destruísse com meu zelo. Olha isso. Então, o que Pinhas fez, desviou a ira sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não os destruísse com meu zelo. Olha só, o zelo iria destruir o povo. O zelo por aquilo que é santo iria destruir o povo. Mas por Pinhas ser zeloso como Adonai era, o zelo poupou. Que amor é esse? Que amor é esse que é um fogo consumidor, mas que ao mesmo tempo é um amor que perpetua uma aliança de Shalom? Que amor é esse que, ao mesmo tempo que ele é um amor curador, mas é um amor que é um fogo consumidor por aqueles que deturpam esse amor? Vamos continuar lendo. Portanto, diga... Eu lhe dou a minha aliança de Shalom, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes, depois dele, de que o ofício de Kohen será deles para sempre. Isso porque ele foi zeloso da causa do seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Olha só, o zelo dele era pela causa do Deus dele, era pela causa de Hashem, era pela causa da Torá. Mas por esse amor, por esse zelo, ele poupou todo um povo. Como o apóstolo disse, ele veio para unificar essas almas. Ele veio para ser luz para essas almas. Ele veio para mostrar aquilo que é correto. Ele veio para relembrar aquele povo da onde, quem eles eram. Muitas vezes, nós podemos estar perdidos em nós mesmos, perdidos nas situações da vida, perdidos no nosso coração enganoso. Mas Deus levantará Pinhas, homens e mulheres, que nos lembrará de quem nós somos. Essa é a principal missão de um sacerdote, é lembrar quem nós somos. Muitas vezes nos deixamos nos perder
nos esquecemos, deixamos que as raposinhas roubem a nossa vinha. Mas Deus levanta Pinhas, Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres de Deus para nos lembrar quem somos, para lembrar que somos um povo escolhido, que nós temos um Deus e que nós precisamos zelar por algo. Nós temos uma missão. Pinhas, eu gosto muito de significados, de estudar o significado das coisas. E Pinhas, um dos seus significados é boca de serpente. A serpente, como você já aprendeu com o apóstolo, a serpente, ela nos fala dos serafins. Os serafins, uma de suas funções é proteger o trono de Deus. É proteger o trono de Yud-Rei, Vav-Rei. E Pinhas carrega em seu nome, em sua identidade. O nome fala de identidade. A boca da serpente, ou seja, aquilo que ele é, aquilo que ele fala, é para zelar e proteger o nome de Hashem. É para zelar e proteger o que Adonai é para o povo. Essa é a identidade de Pinhas. E essa é a identidade de todo sacerdote, de todo homem e mulher levantado por Deus. E quando eu digo sacerdote, eu não estou dizendo só de líderes. Pinhas era um líder tribal. Mas eu não estou dizendo somente de líderes, somente de um apóstolo, de um pastor, de um profeta. Não. Todos nós somos constituídos sacerdotes. Todos nós somos constituídos sacerdotes por intermédio de Yeshua. Então você tem que ser um Pinhas na sua família, na sua geração, no seu trabalho, por onde você passa. Você tem que levar essa luz que unifica as almas. Você tem que levar essa luz que relembre uma alma perdida de quem ela é. Você tem que levar a luz da Torá que faça com que as pessoas ao seu redor tenham o desejo de conhecer, de beber dessa fonte. Tenham o desejo de fazer techuvá, tenham o desejo de retornar ao rei. Pinhas entregou ao povo o desejo de retornar ao seu Deus. Aquele povo estava tendo seu coração vendido pelos prazeres humanos, pelos deuses estranhos. Mas Pinhas, ele relembra e traz de volta o apaziguar de Deus. Relembra o povo quem eles eram. E faz com que aquele povo tenha o desejo de novamente retornar ao rei. É assim que eu e você devemos ser todos os dias. Por onde passarmos, com as pessoas que tivermos contatos, precisamos com que as pessoas que convivam conosco, que nos ouvem, que recebam nosso abraço, que consumam daquilo que nós produzimos, elas tenham um desejo de retornar ao rei. Elas tenham um desejo de saber quem elas são de verdade. Esse é o nosso principal motivo de estar aqui. E esse tem que ser o nosso combustível para viver todos os dias. Senhor, que eu seja luz na vida das pessoas ao meu redor. Que aquilo que eu recebi, que aquilo que eu vivo, que aquilo que eu aprendo não seja só para mim, mas que seja para minha geração, que seja para as pessoas ao meu redor, que seja para qualquer alma que o Senhor deseja resgatar. O amor, ele tem a face perdoadora, a face calma, a face que acolhe, que cura. Mas o amor, Cântico dos Cânticos vai dizer que o amor, ele é forte como a morte. A força desse amor é o que moveu Pinhas. E muitas vezes é a força do amor que precisa nos mover. É a força do amor de amarmos alguém, de amarmos um povo, de amarmos a Torá, de amarmos o Senhor, mais do que qualquer coisa. Mesmo que isso custe muito de nós. É um amor que não se interessa com aquilo que ele pode receber,
mas tem que ser um amor que primariamente ele só se importe com aquilo que ele tem a dar. Como assim, pastora? Pinhas, ele não pensou em possíveis consequências daquilo que ele fez. Porque ele matou um homem e uma mulher, ele tirou a vida de um homem e de uma mulher. E na hora, ele não pensou, será que isso vai ter consequência? Porque esse amor que é forte como a morte tomou conta do coração dele. E às vezes, nós quando somos colocados em situações em que nós temos que amar, em que nós temos que proteger a Torá, em que nós temos que ser zelosos por aquilo que a gente aprendeu, a gente pode pensar nas consequências. Muitas vezes nós ouvimos conversas distorcidas, nós podemos passar por situações em que a Torá é desonrada, e a gente pode pensar, mas e se eu falar, terá uma consequência? Você tem que amar tanto, tanto a Torá, tem que ser tão zeloso por aquilo que o Senhor tem te entregado, que esse amor que é mais forte que a morte, que tem a mesma força que a morte, que não se importa com as consequências, ele tem que tomar conta do seu coração, por aquilo que é justo, por aquilo que é correto. É esse amor que moveu o coração desse homem. E esse amor que precisa nos mover todos os dias. Abra a sua Bíblia junto comigo, para eu finalizar, em Salmo 69. Salmos, número 69. Eu vou ler o versículo 10. É o versículo 10 na versão da Bíblia Judaica Completa. Se a sua Bíblia for de outra versão, provavelmente é o versículo 9. Então, Salmo 69, versículo 10 ou versículo 9, depende da versão, vai dizer assim: pois o zelo por tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Olha só, esse é um salmo de Davi. Ele diz que o zelo por tua casa, ou zelo, na situação de Pinhas, pela causa de Adonai. O zelo por aquilo que é de Adonai consome o meu coração. Nada mais me importa, porque o zelo por aquilo que é teu, ele consome toda a minha vida. Ele consome os meus sentimentos, ele consome os meus achismos, ele consome aquilo que eu aprendi, ele consome aquilo que eu penso, ele consome os meus sonhos. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Não é... Muitas vezes ficamos ofendidos com o que podem dizer de nós, com o que podem fazer contra nós, com o que podem mentir sobre nós ou caluniar sobre nós. Mas o nosso principal desejo tem que ser justo por aquilo que é feito contra o nome do Senhor e não contra nós. Aqui nós temos a história de um homem que se ofendeu não por aquilo que estavam fazendo contra ele, e não se moveu por uma justiça própria, mas ele se doeu por aquilo que estava sendo feito contra a Torá, contra o próprio Deus, e se moveu por uma justiça que estava recaindo sobre todo um povo. Para unificar tudo, o que eu e você, como homens e mulheres de Deus, devemos nos mover, devemos ansiar, é proteger a causa do eterno, é proteger os outros, é proteger uma alma que precisa da Torá, é querer se doar não somente por aquilo que você pode ter benefícios, mas é se doar pelo outro, é se doar por uma geração, é se doar por alguém que precisa, sempre zelando pela Torá, sempre zelando por aquilo que a gente entregou.
Que eu e você possamos aprender com esse homem de Deus, com Pinhas, com um homem que carregava dentro de si a missão de ser boca de serpente, de ser um protetor, de ser um zelador daquilo que Hashem entregou. Um homem que se moveu por um amor puro e genuíno. Um homem que unificou todo o povo. Um homem que relembrou quem aquele povo era. Um homem que foi luz. Um homem que emanou luz. Que eu e você possamos ser assim. Emanar luz por onde passarmos. Por quem passarmos. Em nome de Yeshua. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, é isso aí. Nós finalizamos por aqui então. Você acompanhou mais uma ministração dessa Parashá 41, Pinhas. Não esqueça que na descrição do vídeo tem mais links para você assim aprender, se conectar, né? E agora a gente vai ler teus comentários aqui, você, tanto eu como a pastora, vamos ler aqui teus comentários. Então, enquanto nós estamos lendo aqui, você curta, compartilha, e não esqueça também de ser um dizimista, um primicista, um ofertante. Vou colocar aqui na tela mais uma vez, como você pode assim fazê-lo e se tornar um dizimista, um primicista. Tá aí na tela os QR Code e as chaves Pix para você assim fazê-lo. Enquanto nós continuamos aqui lendo os comentários de vocês e aprendendo junto. Não esqueça, estamos nos preparando para um grande Shabat, para uma grande manifestação do Deus vivo. Nos encontramos então no próximo vídeo, tá bom? Vai subir o som enquanto a gente lê o que vocês estão escrevendo. Shalom. Esqueci de pedir para você se despedir, pastora. Mas Shalom para vocês, um beijo. Que o Eterno abençoe vocês, guarde vocês. Que a Shalom, que a aliança de Shalom repouse sobre você e sobre sua geração. Em nome de Yeshua. Amém. Seja Beit Havá, seja luz espiritual. Diga aí, Nene. Diga, eis-me aqui. E nós vamos ler agora sim, nós vamos ler aí os comentários dos irmãos, enquanto sobe o som. Shalom, até o próximo vídeo. בוא רוח אלוהים ומלא נפשי, הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Nós somos o Ministério Beit Havá, Escola Hineni, e desde o ano 2008 estamos gerando o ambiente celestial do Pai, construindo as realidades espirituais que transformam vidas e restauram gerações. Assim como Neemias, estamos preparando o caminho do Messias e restaurando os muros do reino do Eterno nesse plano terra.
Estamos no desafio de adquirir e construir nossa base própria, uma casa apostólica e profética, restaurando a Torá do Eterno, confessando Yeshua HaMashiach, anunciando as boas novas no caminho da Teshuvá, que desenvolve a elevação da consciência espiritual, restaurando as gerações de profetas dimensionais, ativando ministérios e filhos espirituais, através da espiritualidade e o Ahavá, o amor genuíno do Eterno. Seja mais um conosco. Seja um patrocinador voluntário para a materialização e construção dessa casa espiritual. Continua. Shalom, shalom. A você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.